Nessa nossa meditação da Palavra de Deus que acabamos de ouvir, eu quero partir de coisas bem objetivas e bem simples. Deus, assim como nós, gosta de pessoas boas. As pessoas boas, elas deixam que a presença de Deus trabalhe com mais facilidade, menos obstáculo na vida delas. Nós gostamos, sim, gostamos de pessoas delicadas, de pessoas acolhedoras, de pessoas alegres. Nós conhecemos muita gente que vale a pena fazer amizade, ficar próximo, pessoas que irradiam bondade, nos dão confiança, são suaves na convivência. Quem de nós não gosta de estar próximo de uma pessoa alegre, otimista, que acredita ainda no mundo, que se engaja, que se compromete com a mudança e a transformação? Todos nós gostamos de pessoas assim e Deus também gosta. Deus não tem nenhum problema com as pessoas que inspiram bondade, que são boas, que são suaves, que são delicadas. Porém, nós temos uma dificuldade que Deus não tem. A nossa dificuldade é a de amar o difícil. Porque a gente está sempre querendo se livrar, por exemplo, de uma pessoa inoportuna, de uma pessoa chata, que a gente não gosta de conviver com ela. A gente está sempre tentando ver como se livrar de um aluno que dá problema. Mas Deus não. Deus não. Deus sempre surpreende porque é do jeito dele. Ele gosta de escolher situações inviáveis para poder fazer algo proveitoso. Vejam que interessante, no início, lá no livro do Gênesis, quando Deus criou o primeiro ser humano, a primeira mulher, o primeiro homem, o primeiro casal, Ele poderia ter criado um casal decente, obediente, com filhos legais. Mas o que é que nós vemos e o que é que nós ouvimos lá no relato do Gênesis? Adão e Eva não deu outra, foram desobedientes, não obedeceram a Deus. Tiveram 2 filhos e um filho matou o irmão. Dá a entender que parece que Deus começou muito mal a obra dele. O problema é que não é por aí. Ele acredita que até mesmo desse casal confuso, atrapalhado, muita gente, e de fato isso aconteceu, muita gente boa surgiu, e isso está relatado nas Escrituras. Tomemos um outro exemplo que nós ouvimos hoje, na segunda leitura. Deus escolhe um homem idoso e uma mulher estéril para fazer deles a constituição de um novo povo. Nós somos o povo de Deus gerado por Abraão e Sara. Vocês viram São Paulo, na segunda leitura, quando se refere a Abraão e a Sara, o que ele diz? Abraão era um homem idoso, por volta dos 100 anos. Sara era uma mulher cujo ventre jamais dera filhos. Já pensaram Deus chamar um homem perto dos 100 anos? Mas o próprio Paulo diz, tinha um corpo frágil, um físico desvigorado, mas uma fé inabalável. Uma fé que não fraquejou, uma fé que lutou contra toda a esperança humana. E é incrível isso, porque nós conhecemos pessoas assim, que apesar da idade, da fragilidade, têm uma fé robustíssima.
Quem via Madre Teresa de Calcutá andando nas ruas da Índia, quem via a Irmã Dulce andando pelas ruas da Bahia, não podia imaginar o que aqueles corpos idosos, pequenininhos, baixinhos, frágeis, foram capazes de fazer. Ainda outra situação, para vocês verem como Deus gosta de gente complicada. Para o povo de Israel, era sempre o primeiro filho o que tinha direito a tudo. Nasceu Esaú, depois Jacó, e Deus terminou dando preferência para o caçula e não para o primogênito. Justamente aquele que não tinha privilégio nenhum. Mais interessante ainda é a escolha de Davi, o caçula que cuidava do rebanho. Ora, isso sem falar de Maria, que era uma moça simples de uma aldeia, uma virgem, para fazer dela nascer Jesus. Isabel, que também era estéril, era idosa, e Deus fez sair dela João Batista. Quando a gente menos espera, de situações mais inviáveis, Deus faz nascer a salvação. Lembra aqui um santo, olha, poderia aqui passar uma manhã inteira lembrando, mas vem à mente Santo Inácio de Loyola. Era um rapaz que não valia muito, não tinha nenhuma cultura teológica, vivia uma vida folgada, e de repente ele se torna o fundador de uma grande ordem, os jesuítas. Agora vamos, depois que eu ter dito isso, vamos olhar para o evangelho de hoje. Jesus está chamando Mateus, ou Levi, dependendo da tradução, Mateus, um cobrador de impostos. O que Mateus fazia que era tão mal visto? Vejam, naquela época, o povo de Israel estava sob o domínio dos romanos. Os romanos dominavam toda a Terra Santa. E aí, esses coletadores de impostos, eles eram muito mal vistos pelos judeus. Por quê? Porque eles pegavam o dinheiro dos judeus, recolhiam os impostos para dar justamente para os romanos, que era o povo que oprimia o povo de Israel. Pois bem, Jesus passa por esse homem que está ali sentado na sua mesinha, recolhendo os impostos, e chama esse homem para segui-lo, para ser seu discípulo. É muito interessante como Deus olhou para aquele homem mal visto por todos e viu nele alguma bondade. Vocês sabem, a coisa foi tão séria que o povo se escandalizou com a atitude de Jesus, porque Jesus escolheu alguém que não tinha a mínima condição de ser discípulo dele. Mas é interessante que, tanto para Jesus como para o Evangelho, não importa quem era Mateus, não importa o que Mateus fazia, isso já não interessa mais. O que importa é Mateus daqui para frente. Não é Mateus o que ele fez lá atrás, as coisas, os impostos que ele cobrou, o dinheiro que ele usurpou. Importa Mateus daqui para frente. E aí ele larga o trabalho, segue Jesus, foi um grande discípulo, apóstolo, com certeza trabalhou muito pelo Evangelho. É tanto que nós somos muito agradecidos a São Mateus pelo Evangelho que ele escreveu. Seria muito mais pobre a nossa imagem de Jesus sem o Evangelho dele. Meus irmãos, o que Deus quer dizer com tudo isso? Quer dizer que diante de pessoas, diante de situações inviáveis, nós não devemos desanimar. Porque às vezes dessas situações improváveis pode surgir até mesmo a salvação para muita gente. Às vezes você tem um filho que é difícil, um filho que lhe dá muito trabalho. Não desanime com ele, porque Deus pode retomá-lo
e fazer surgir alguma coisa. Portanto, ame e espere seu filho teimoso e difícil. Santa Mônica rezou e chorou 28 anos pela conversão de Santo Agostinho, seu filho, que andava perdido no mundo, até que ele se tornou uma das maiores inteligências teológicas da história da humanidade. Deus pode sim fazer essas coisas que a gente não acredita que Ele pode. Acreditem que Deus pode restaurar uma pessoa, mesmo o marido que chega em casa alcoolizado, o filho que usa drogas. Acreditem que um filho que está lá na Cracolândia pode voltar. Uma família pode ser reestruturada. Um menino de rua pode ser salvo. As pessoas que estão nos presídios, elas não estão perdidas definitivamente. A gente precisa acreditar e apostar na bondade radical que existe em cada ser humano, mesmo que essa bondade dele esteja por um momento encoberta, escondida por muita perversidade. Eu não sei se aqui entre nós estão os irmãos da Missão Belém. Estão aqui? Por favor, fiquem de pé vocês. Estes aqui são irmãos que já viveram nas ruas. Alguns deles usaram drogas, alguns deles, e hoje estão aqui na missa. Sabe por quê? Porque alguém olhou para eles com amor. Porque alguém disse: vocês não são o que vocês são agora. Vocês podem ser melhores. E aqui estão eles, de pé hoje na missa. Merecem o nosso aplauso. Eu penso que Jesus até nos pede um pouco mais. Diante de um bom filho e de um outro filho menos bom, Ele vai pedir que os pais dêem mais atenção ao menos bom. O bom já está em casa, o bom já é dos nossos. Lembram da parábola do filho pródigo? Tinha um filho mais velho que ficava em casa e o mais novo que deu trabalho. A nossa predileção precisa aumentar para com aquele que é mais difícil. Amar aquele filho que dá trabalho, que gasta dinheiro, que exige um esforço gigantesco, uma paciência que a gente nem tem mais. Mas vejam, é isso que Jesus está dizendo na hora que chama Mateus, um cobrador de impostos, para segui-lo. Nós não devemos tratar bem e amar os bons. Isso é fácil. O que tem de cristão em amar os que são bons? Nada. Mas ter um cuidado com aqueles que estão nos descaminhos da vida, isso é ser cristão. Ele mesmo afirma que não veio para os saudáveis. Vocês ouviram Jesus no Evangelho dizer: eu não vim para quem é sadio, eu vim para quem é doente. Ele veio para quem estava perdido. Ele veio para quem estava machucado e não para quem se considera bom demais. Quem se considera bom demais, Deus não faz falta. Não é que Deus não goste de pessoas boas. Lembram que eu falava isso no início? Ele gosta, nós gostamos. Que bom que tem muita gente boa. Mas o que é certo é que Ele, com os doentes, com os que estão desencaminhados, Ele tem um amor predileto. Ele ama mais. Se uma mãe tem 3 filhos e um é doente, ela não deixa de amar os outros 2, mas ela despeja muito mais amor sobre aquele doente, sem deixar de amar os outros. Mas o doente tem mais atenção, tem mais cuidado. Deus age da mesma forma que uma mãe age. Jesus toca profundamente o coração do problema. Ele no Evangelho diz: ide e aprendei. Olha só, ide e aprendei. Por quê? Porque o mundo ensinou o contrário, que a gente só deve dar
crédito para quem é bom. Jesus diz, ide e aprendei. Aprender o quê? Jesus, usando o texto do profeta Oséias, da primeira leitura, Jesus repete, eu quero é misericórdia e não sacrifícios. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Na primeira leitura, o profeta Oséias fala isso de uma maneira diferente. Ele diz, é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Saber seguir Jesus para reconhecê-lo. E o próprio profeta dirá, quero amor e não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Em suma, o que ele está dizendo, não adianta você vir para a missa, que é o grande banquete do sacrifício de Jesus, se você não tem um dedo de misericórdia com os outros. Não adianta você comungar tanto, se depois suas atitudes são de desamor, de preconceito para com os outros. Se a Eucaristia lhe vale de alguma coisa, é para que você se torne mais humano, mais misericordioso, mais amável, mais compassivo, mais capaz de perdoar. Senão, por que você comunga? A comunhão, a presença de Jesus, é aquela que nos faz olhar para as pessoas e enxergar nelas o que ninguém enxerga. É isso e é para isso que serve as liturgias que nós celebramos. Peçamos então a Deus que nos restitua sempre o seu Espírito Santo, para que nós possamos viver segundo os ensinamentos que Ele nos ofereceu. Eu quero é misericórdia e não sacrifícios, diz Jesus. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.